Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos. Olha, Uribe, desde a explosão dos pagers, eu estava conversando com integrantes aqui da diplomacia brasileira e eles já vinham alertando. A nossa grande preocupação é uma escalada. Ele já tinha essa preocupação do uso desse dispositivo, né, dessa explosão, usando equipamentos, objetos pessoais, né, objetos civis. Então, eles já tinham essa preocupação e também de qual seria a reação dos dois lados. E aí, o que eles me dizem? A gente tem uma especial preocupação nessa questão do Líbano. Afinal de contas, lá tem uma comunidade brasileira de 20 mil pessoas. Então, o Brasil, neste momento, agora após os ataques desta sexta-feira, está avaliando, né, a tensão, está em contato com o embaixador lá em Beirute e também com os outros embaixadores da região do Oriente Médio, justamente porque a gente completa agora, no dia 7 de outubro, um ano do início da guerra entre Israel e Hamas. E aí, sempre eu estava conversando com uma fonte que me dizia o seguinte, que infelizmente as perspectivas neste momento são sempre de escalada. Foi o que me disse uma fonte importante que atua ali na região, no Oriente Médio. Aqui no Brasil, a diplomacia brasileira está avaliando, né, claro, sempre em contato com a embaixada em Beirute, avaliando também um posicionamento. Tem sempre um risco, Uribe, que o Brasil, né, tem essa possibilidade ali de tentar ver como vai atender essa comunidade brasileira lá no Líbano, né, em Beirute. A gente está aguardando aqui as informações de como será feito esse comunicado. A gente lembra que esses alertas já vinham sendo feitos à comunidade brasileira lá no Líbano, pedindo inclusive para que evitassem viagens até a região, e também houve uma orientação para quem pudesse sair, deixar o país. Então, isso é uma escalada que vem ocorrendo no último ano, mas claro, com esse recente ataque usando ali os pagers, né, e também o walkie-talkies, isso acabou alertando aqui a diplomacia brasileira, que vem acompanhando ali. A grande preocupação é justamente pela comunidade brasileira lá na região. E é muito maior do que a gente fala de Israel. O Brasil hoje tem a maior comunidade libanesa e de descendentes de libaneses do mundo. São entre 7 e 10 milhões de pessoas que vivem aqui no Brasil. Então, há muitos libaneses morando no Brasil que têm parentes no Líbano. Então, é uma situação emergencial que o Palácio do Itamaraty vai se debruçar a partir de agora sobre a situação no Líbano. É uma ampliação da guerra, é uma situação de duas nações soberanas neste momento. Antes a gente falava de Hamas contra Israel. Benjamin Netanyahu dobrou a aposta nessa guerra. Ele simplesmente fez um ataque na capital de um outro país. Não é nenhuma região como era a faixa de Gaza. A gente está falando do Líbano. Isso depois de 2 ataques. Primeiro pagers e os walkie-talkies explodindo, e agora esse ataque. Se falava que o alvo era o líder do Hezbollah. Acabou levando à morte de 12 pessoas. É uma situação, Jussara, bastante emergencial. E é uma série de ataques, essa é a grande questão. A gente viu Benjamin Netanyahu, Israel, fazendo aquele ataque primeiro dentro do Irã. Dentro do Irã, quando um integrante do Hamas, explodindo o quarto dele, uma bomba que foi colocada muito tempo antes naquele dormitório. Depois, esses ataques da inteligência de Israel nos walkie-talkies e também nos pagers. Agora, uma espécie de guerra total em relação a Beirute. E a gente vê que a comunidade internacional já perdeu a paciência. Tanto é que os Estados Unidos disseram que estão acompanhando essa situação com bastante cautela, pediram cautela. Agora a gente espera, né, Jussara, como vai ser o posicionamento dos Estados Unidos. Mas é extremamente importante essa informação que você traz do Brasil acompanhando, porque eu reafirmo, o Brasil tem a maior comunidade libanesa fora do Líbano e de descendentes libaneses. São aí quase 7 milhões de pessoas. Olha, Uribe, junto com a comunidade internacional, o que tem surpreendido e causado perplexidade aqui no Brasil, entre os diplomatas, pessoas que eu tenho conversado, é justamente o uso dessa inteligência, né? Dessa nova modalidade aí, por exemplo, o que assustou muito, tanto que você falou do ataque ao hotel, né? E também ao ataque aos pagers, como esses pagers foram acionados simultaneamente, como esses pagers colocaram explosivos
explosivos ali dentro, algum dispositivo para que eles fossem explodidos, né, há algum tempo. Então, tudo isso mostra uma evolução, uma escalada ali nessa inteligência, nesse serviço de inteligência de Israel. E é isso que tem preocupado a comunidade internacional. A gente já viu ali a própria a ONU se manifestando sobre o uso desses equipamentos, né, desses objetos civis para ataques militares. Isso é uma grande preocupação, claro, se reflete aqui no Brasil. O Brasil também compartilha dessa atenção, dessa escalada, como eles estão vendo essa escalada e dessa novidade do uso dessa inteligência para fazer esses ataques ali, mirando agora, como você disse, Beirute, nesse confronto aí, Israel mirando o Hezbollah, mas obviamente é um ataque ali que preocupa toda a nação libanesa e os brasileiros que estão lá também. Só para fechar aqui, estava olhando aqui o último comunicado que foi feito em 25 de agosto, a Embaixada do Líbano já tinha emitido um comunicado para os brasileiros que estão lá no país, dizendo, né, como eu disse, para que não viajassem ao país e que, se possível, quem estivesse lá se ausentasse até o fim dessas hostilidades. Então, o que a gente vê hoje é um avanço desse capítulo da guerra que a gente está acompanhando. E a gente vê a importância porque em 2020 teve a explosão lá no porto, lá em Beirute, e o então presidente Jair Bolsonaro mandou uma missão para lá com a participação de Michel Temer, ex-presidente da República, que tem descendência, no caso, libanesa.